Os sinos tocaram pela última vez no alto das colinas da Tessália. O som ecoou entre os vales como um aviso tardio, um chamado para a fé, ao mesmo tempo, um presságio de fim. O vento de outono carregava o cheiro de fumaça e terra queimada. Do outro lado do horizonte, pequenas manchas vermelhas se moviam como um enxame. Eram bandeiras. Bandeiras do Império Otomano. Dentro do convento, as freiras já sabiam. Não havia dúvidas, nem esperanças ingênuas. Apenas o silêncio tenso de quem entende que a prece agora é despedida. O mosteiro, erguido em pedra bruta há mais de 100 anos, estava ferido pelo tempo. Paredes rachadas, vitrais estilhaçados, e santos desbotados observando em silêncio o fim que se aproximava. Na capela central, um grupo de mulheres ajoelhadas murmurava orações quase inaudíveis. As velas tremulavam como se também temessem ser apagadas. A abadesa, irmã Helene de Larissa, estava diante do altar, segurando um crucifixo de prata gasto pelos dedos de gerações anteriores. Ela olhava para a chama trêmula. Por um instante, pareceu ouvir os sinos de sua juventude, quando o convento era cheio de vida e esperança. Agora, restavam apenas 22 freiras, escondidas entre as ruínas e o medo. Do lado de fora, o som de cascos ecoava. As tropas otomanas avançavam pelos campos, queimando as aldeias, tomando o que restava de alimento, e deixando para trás apenas silêncio. O convento era uma das últimas construções cristãs ainda de pé naquela região. E por isso, um alvo. Quando o primeiro canhão foi posicionado no vale, o céu se tingiu de vermelho. O disparo veio como um trovão, e parte do muro leste desabou. As pedras rolaram pelo chão sagrado, esmagando bancos e estátuas. O som foi seguido por gritos. Mas dentro da capela, Helene manteve-se de pé. Eles podem derrubar as muralhas, ela disse com a voz firme, mas não derrubarão o que construímos por dentro. As palavras ecoaram entre as freiras como um último juramento. Elas recolheram cálices, relíquias e pequenas cruzes e esconderam tudo sob o piso, entre as pedras. Sabiam que talvez nunca mais viriam o sol nascer ali, mas queriam garantir que, se algum dia alguém voltasse, encontrariam um sinal. Quando os portões de ferro caíram, os soldados invadiram com fúria. As tochas incendiaram o refeitório e o dormitório. Os cânticos cessaram. O ferro dos sabres substituiu o som dos sinos. Algumas freiras tentaram fugir pelos corredores estreitos, outras se trancaram nas celas. Mas o fogo a cercou. Helene permaneceu diante do altar até o último instante. Quando os soldados a encontraram, ela estava ajoelhada, segurando o crucifixo contra o peito, como se quisesse fundi-lo ao próprio corpo. Aquela noite terminou com o convento em chamas. As paredes desabaram, e o telhado desmoronou sobre o coro. Quando o sol nasceu, o que antes era um santuário era agora um amontoado de cinzas e fumaça. As sobreviventes foram reunidas no pátio. 22 mulheres, exaustas, cobertas de fuligem. Foram amarradas e colocadas em fila diante do capitão otomano. Ele observou cada rosto, procurando medo. Helene, ferida e ensanguentada, ergueu o olhar. O capitão aproximou-se dela e, com voz fria, ofereceu um acordo. Renuncie ao seu Deus. Aceite o nome do profeta e suas irmãs viverão. Por um momento, o silêncio pesou mais que o ar. Então, ela respondeu: se você acredita que pode me salvar, é porque já esqueceu o que é salvação. A frase foi suficiente. O capitão desviou o olhar e fez um gesto curto com a mão. A sentença estava dada. Elas seriam levadas como prisioneiras para Constantinopla. A jornada começou ao amanhecer. Acorrentadas pelos pulsos e tornozelos, caminharam por estradas cobertas de poeira e sangue. O sol castigava, e a fome as fazia tropeçar. Algumas caíam, outras as levantavam. Helene, mesmo ferida, caminhava à frente, guiando com o olhar firme. À noite, quando os soldados dormiam, elas rezavam em silêncio. Usavam pequenas pedras para desenhar cruzes na terra, apagando-as antes que o dia clareasse. Era o único modo de continuar sendo o que eram. No 7º dia, chegaram ao porto de Volos. Navios otomanos esperavam ancorados, prontos para zarpar rumo ao norte. As freiras foram embarcadas como carga, acorrentadas a bancos, entre sacas de especiarias e barris de vinho. O cheiro de sal, ferrugem e medo se misturava.
Durante a travessia, o mar revolto parecia ecoar as preces não ditas. Choravam em silêncio. Elaine, já enfraquecida, mantinha o olhar no horizonte. Certa noite, quando uma tempestade quase virou a embarcação, ela murmurou: "Nem o mar pode nos afogar, porque não pertencemos a ele, nem a este império." 12 dias depois, as torres de Constantinopla surgiram no horizonte. As mulheres foram desembarcadas e levadas por ruelas estreitas, entre olhares curiosos e risos de soldados. Foram registradas nos arquivos do Império apenas como propriedade religiosa cativa. Ninguém sabe com certeza o que aconteceu nas semanas seguintes. Os registros param ali. Alguns documentos mencionam que elas foram entregues ao serviço doméstico no palácio. Outros, que foram enviadas a mosteiros convertidos em armazéns. Mas há uma anotação estranha, um pequeno traço em tinta vermelha, ao lado dos nomes apagados, removidas. Inadequadas. Nada mais. Nenhuma explicação. O tempo apagou suas vozes. O convento virou ruína, e suas histórias se transformaram em sussurros. Nas vilas próximas, os mais velhos contavam que, quando o vento soprava pelas colinas da Tessália, ouvia-se um canto distante. Alguns diziam que eram as freiras chamando por Deus. Outros, que era o som do arrependimento de quem as condenou. Séculos se passaram. O império caiu. As guerras mudaram de nome, mas o solo ainda guardava cicatrizes. Elaine e suas irmãs viraram lenda, as Irmãs Esquecidas. Um nome repetido apenas em monges antigos e diários perdidos. Até que, em 1927, um grupo de arqueólogos trabalhava nas escavações do antigo palácio de Topkapi, em Constantinopla. Durante a restauração de uma ala subterrânea, um dos trabalhadores percebeu uma fenda no piso. Atrás dela, havia uma pequena passagem. O ar era pesado e frio. As tochas iluminaram uma câmara escondida, feita de pedra. As paredes estavam cobertas por marcas talhadas, cruzes, inscrições em grego e latim, e símbolos cristãos. No centro, havia um pequeno altar rudimentar, feito de blocos reaproveitados. Em uma das paredes, quase apagada pelo tempo, estava gravada uma frase em latim: Lux in tenebris lucet. A luz brilha nas trevas. A equipe registrou o achado, mas o relatório foi arquivado sem alarde. Poucos entenderam o que aquilo realmente significava. A câmara estava localizada exatamente sob a antiga ala de prisioneiros do palácio. Ali, onde as freiras haviam desaparecido dos registros, elas deixaram sua marca. Nenhum corpo foi encontrado, apenas fragmentos de tecidos e pedaços de cerâmica, com pequenos entalhes de cruzes. Mas bastava uma olhada para entender, aquelas marcas não eram obra de coincidência. Eram de fé. De resistência. A história oficial nunca reconheceu o episódio. Mas, entre historiadores e religiosos, há quem diga que o pequeno altar encontrado em Topkapi pertenceu à abadesa Elaine, feito com as próprias mãos, nas noites em que o silêncio era o único refúgio. Que ali, sob o coração do império, as freiras mantiveram viva a chama que ninguém conseguiu apagar. Hoje, o convento da Tessália não existe mais. O local é apenas um campo vazio, coberto por oliveiras. Mas às vezes, quando o vento muda e toca as pedras antigas, o som lembra um eco distante. Um sino. Talvez o último que tocou naquela manhã. A história das Irmãs Esquecidas sobreviveu não nos livros, mas na pedra. Naquelas cruzes esculpidas com unhas e pedaços de metal enferrujado. Nos sussurros do subterrâneo de uma cidade que tentou esquecê-las. Porque algumas vozes não precisam ser ouvidas para existirem. Elas apenas continuam. Como um cântico que atravessa o tempo, invisível, indestrutível. E se há verdade na frase gravada naquela parede, então talvez ainda brilhem, mesmo agora, nas trevas que o mundo insiste em repetir.